Fala, meu povo, meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com a doutora Daniele Leão. Ela é médica hematologista e pesquisadora clínica da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre os termos e tratamento do mieloma múltiplo. Doutora Daniele, muito obrigado por estar aqui mais uma vez aqui na TV Abrale. Sempre é muito importante a sua presença, porque sempre que você vem aqui, muitas dúvidas são esclarecidas e eu acho que o público que está nos assistindo é isso que eles estão precisando. Mas já para começar o nosso papo, eu queria que a doutora reforçasse para quem está nos assistindo o que é mieloma múltiplo. O primeiro prazer é todo meu por estar aqui com vocês, viu? Obrigada mesmo, acho que é muito importante a gente poder contribuir, né, explicando sobre essas doenças e fazendo as pessoas aí identificarem o quanto antes para melhorar o tratamento. Respondendo a tua pergunta aí do mieloma múltiplo, né, nós estamos aí no mês, né, de conscientização. Então, o mieloma múltiplo, ele é uma doença que surge dentro da medula óssea, né, do tutano, e que é um câncer de umas células que chamam-se plasmócitos, quer dizer, são células que deveriam nos proteger, deveriam produzir os nossos anticorpos. Ao contrário disso, elas produzem um monte de células iguais a elas, enchem a medula óssea e produzem uma proteína que, na verdade, é uma sujeira que vai para o sangue. Então, a gente fica com a medula cheia de doença. Não é uma leucemia, né? Diferente da leucemia, a célula do mieloma, ela não vai para o sangue. Então, no hemograma, muitas vezes, a gente não consegue dar o diagnóstico. Entendi, sente muita dor, né? A qualidade de vida do paciente acaba sendo realmente bem afetada. Né? Exatamente. Porque como ele surge dentro do osso, o que acontece? A doença, ela vai escavando o osso de dentro para fora. Então, com isso, o paciente começa a ficar com a bordinha do osso muito fina e aí o osso pode acabar quebrando. Então, em geral, o paciente com mieloma, a gente leva quase um ano para poder descobrir. Da primeira dorzinha até ele receber o diagnóstico é muito tempo. Por isso que a gente precisa pensar em mieloma para diagnosticar mais rápido. Então, as dores ósseas que você falou, são alguns dos sintomas, anemia. A pessoa tem vários dessas alterações quando tem aí o mieloma múltiplo. Mas, doutora, quando a gente é diagnosticado com alguma doença no sangue, com câncer, de repente chegam vários termos novos, palavras novas que você nunca ouviu falar e às vezes você fica perdido. E é sobre esses termos, principalmente falando de mieloma múltiplo, que nós vamos conversar hoje. A doutora explicasse o que é remissão. Isso é importante porque é muito engraçado, até na família mesmo, assim, eu falo algum termo que para mim é a coisa mais simples do mundo e as pessoas me perguntam o que é aquilo. Então acho muito importante vocês perguntarem para os seus médicos, porque às vezes a gente usa a palavra difícil, mas é assim, é do puro costume mesmo, nem é para tornar a explicação mais complicada. Então remissão é resposta. Quando a gente faz um tratamento e o paciente entra em remissão, quer dizer que ele teve uma resposta àquele tratamento. E aí o que acontece? A gente divide em resposta completa, ou seja, some praticamente tudo, resposta moderada, resposta parcial, resposta mínima. Então, quando a gente fala remissão, é que o paciente teve resposta. Já vou até te falar outra coisa. Recaída, que é o contrário de remissão. Recaída é quando a doença volta, quando o paciente recai. Então, a gente tem esses dois termos que a gente usa com muita frequência. Então, podemos considerar que remissão sempre é uma resposta boa. Exato, resposta boa ao tratamento. Às vezes, a gente tem uma resposta que é pequenininha. Por exemplo, no mieloma, a gente gosta que a pessoa tenha uma resposta parcial ou melhor. Ou seja, que diminua mais da metade daquela proteína da sujeira do sangue. Se tiver alguma resposta mínima, como a gente chama, resposta menor, pelo menos assim, já teve uma melhor. Então é isso mesmo. E uma resposta mínima também é considerada uma remissão. A gente vai querer melhorar o tratamento, viu? A gente sempre vai querer parcial, completa, mas em geral a gente usa esse termo mesmo que você falou. No meu tempo de leucemia, o nome remissão chegou assim como assim, o primeiro ganho. Primeira conquista, primeiro ciclo, primeira resposta positiva. Então, esse nome remissão eu gosto muito, acho que é muito bom. E a doutora falou sobre recaída. Ele é a mesma coisa de recidiva? Isso, a mesma coisa, tá? Então, quando a gente usa doença recaída ou recidivada, é a mesma coisa. Então, é uma doença que voltou. Ficou bem claro. Lógico,
A recidiva, sim, pode acontecer, mas o ideal, acho que a doutora deve até reforçar o que eu vou falar, é você realmente continuar fazendo, após a remissão, continuar fazendo acompanhamento bem próximo do seu hematologista, com todos os cuidados, o acompanhamento, que caso eventualmente cause a recidiva, você ainda identificou no começo, não é isso, doutora? Exatamente, isso você falou, é super importante. O paciente hematológico é um paciente que tem um relacionamento muito próximo, né, com o hematologista, porque, assim, em geral são doenças crônicas, são doenças que a gente acompanha por muito tempo, mesmo nos casos dos pacientes, por exemplo, com leucemia, você vai ficar curado, sim, mas a gente costuma ficar vendo, nem que seja às vezes uma vez por ano, fazer um hemograma, fazer um segmento, essa proximidade, né, que a gente tem é muito grande. E torcem juntos, eu sei que eu tenho um relacionamento muito bom com os médicos no qual eu passei, e esse acompanhamento é muito importante, porque a dica de um ex-paciente oncológico também, não deixe para trás o seu acompanhamento com o seu hematologista. Uma dúvida que sempre gera entre os pacientes: qual a diferença de recidiva para doença refratária? Essa pergunta é super importante. O que acontece? Quando a pessoa, imagina uma linha, né? A pessoa tem a doença, acabou de descobrir. O que você vai tentar? Uma remissão, uma resposta. Então, diminui a quantidade de doença. Se volta, é uma recidiva. O paciente refratário, ele pode ter duas coisas acontecendo. Ou ele nunca respondeu, então é uma doença refratária, é uma doença que não entra em remissão. Ou ele respondeu rapidamente, a doença voltou. Então, a gente considera uma doença recidivada, porque ela voltou, e refratária, porque ela voltou muito rápido. Então, assim, essa resposta, essa remissão foi tão curta que, assim, a gente considera que esse paciente ele tem uma doença mais agressiva do que aquele paciente que simplesmente respondeu e 1, 2, 3 anos depois a doença voltou. Né? Eu acho que o refratário é aquele, como você falou, tentou alguns protocolos ou um protocolo, a doença voltou ligeiro ou simplesmente não respondeu. Exatamente. E é sobre esses protocolos de tratamento do mieloma que a gente agora vai começar a falar aqui os termos de cada um. Eu queria começar falando sobre o protocolo VTD. O mieloma múltiplo é a maior sopa de letrinhas que tem. Então, vamos lá. O VTD, que você me perguntou. O V é de Velcade, que na verdade é o bortezomib. É um remédio, ele inibe a lata de lixo das células. Então, a célula fica cheia de lixo dentro e morre. Então, o que a gente chama de inibidor de proteasoma. Lembra que eu falei que a célula doente produz uma proteína? Então, ele inibe a destruição da proteína, a célula fica cheia de proteína e ela explode. A gente hoje em dia tem o bortezomib, como se só tinha antes o Velcade, que é o nome do medicamento original, vamos dizer, as pessoas colocaram V nessa sequência de letrinhas. O T é de talidomida. A talidomida é um imunomodulador, então ele não só não deixa vasos novos sanguíneos serem formados, ele é o que a gente chamava de antiangiogênico antes, mas agora a gente sabe que vai além. Ele ajuda a fazer uma modulação imunológica, ou seja, tem alteração de várias substâncias em que a gente torna o ambiente menos favorável para a célula do mieloma se desenvolver. E o D é de dexametasona. Nesses esquemas, o que a gente sempre vê é o seguinte: 1, 2, 3, 4 letrinhas, sempre o corticoide está lá. Então, sempre a gente vai ter o D de dexametasona ou o P de prednisona. Isso acontece porque a célula é muito sensível ao corticoide. Então, em geral, a gente sempre usa porque mata a célula e mantém ela sob controle. E aí a gente vai acrescentando. Tem outro protocolo chamado VRD. Fala pra gente. Então, aí o VRD é o seguinte: você usa o bortezomib, que é o V, e você mantém a dexametasona, que é o D. Só que aí você muda o imunomodulador, talidomida e a lenalidomida, elas são primas. A talidomida é uma medicação bem mais antiga, aí dos anos 60, tem vários eventos adversos, né, como, por exemplo, a neuropatia. Então, a talidomida, e se o paciente usar, por exemplo, 1 ano ou mais, quase 70% dos pacientes vão ter algum efeito colateral relacionado à alteração dos nervos, que é uma segunda geração, ou seja, uma droga mais moderna. É raríssimo, assim, raríssimo caso de alteração neurológica pela lenalidomida. Praticamente a gente pode dizer que não acontece e muito mais eficaz. O resultado, assim, o controle da doença é muito grande. Esse esquema, tanto ele pode ser usado por pacientes que acabaram de descobrir o mieloma, como pacientes que a doença retornou, pacientes que vão ou não para transplante. Então, ele tem vamos dizer assim, uma flexibilidade de utilização.
Tá gostando desse conteúdo? Cuida, se inscreve no canal e não perde mais nenhum vídeo da TV Abrale. Tem um outro protocolo chamado MDT. Fala pra gente sobre esse protocolo. Então, o M é de melphalan. O melphalan, ele é uma quimioterapia. Nesse protocolo de 3 letrinhas, ele é usado numa dose bem menor. Para quem vai para o transplante de medula para o mieloma, a gente usa o melphalan numa dose bem mais alta. A gente usa, por exemplo, por mês, nesse protocolo de uso mensal, 8, 9 miligramas metro quadrado. No transplante é 200. O melphalan, em geral, a gente usa para quem não vai fazer transplante, porque depois que a pessoa recebe o melphalan, é mais difícil de colher as células-tronco. E aí a gente tem o T de talidomida. E aí a gente coloca a terceira letrinha, um corticoide. Então, tanto que pode ser o MDT, como você falou, que é a dexametasona, ou o MPT, que é o que a gente usa mais, que aí é com prednisona. A gente acaba usando só o MPT mesmo. Mas olha, é muito importante entender que, assim, se entrarem 3 pessoas com a mesma idade, no mesmo médico, cada um vai sair com um tratamento diferente. Então, é muito importante entender que no mieloma, a gente não tem uma resposta única e não tem um único caminho. Justamente por isso que tem sopa de letrinha, porque a gente precisa escolher o que é melhor para o nosso paciente. Isso que a doutora falou é muito importante, porque nós, pacientes, temos uma mania de ficar perguntando para o outro paciente qual foi a medicação, o que foi que fez. A doutora falando isso já mostra e reforça que todo paciente tem seu protocolo diferente, de acordo com cada indivíduo. Não é uma receita de bolo que você vai tirar aqui do bolso e dizer, não, vamos fazer esse tratamento aqui. É muito importante ser reforçado esse assunto para que, de repente, seu tratamento não deu certo, mas o seu vizinho de quarto deu. Mas aí ele fica querendo fazer o tratamento do outro, porque o outro deu certo, achando que com ele iria dar certo também. Então é muito complicado o paciente que está numa situação talvez muito difícil entender isso, né? Por isso que precisa ser diariamente reforçado esse assunto. Isso que você falou é bem importante mesmo. E às vezes os pacientes não entendem, sabe? Por exemplo, quando a gente escolhe um ou outro, tem várias questões. Assim, a gente pode dar uma aula só de como escolher o tratamento para o paciente. A gente não tem só o tratamento. No mieloma, por exemplo, assim como em outras doenças, a gente tem, por exemplo, pessoas que chegam com prognósticos diferentes. O que é isso? Aquela doença da pessoa tem determinadas mutações ou determinadas características que a doença, ela é menos agressiva. Então, essa pessoa, em geral, ela costuma ir melhor. Tem outro paciente que você pode dar o esquema mais pesado do mundo para ele, que ele não pode não ter a mesma resposta. As alterações, ou mesmo a genética da doença, ela é mais agressiva. Tem doença que a gente só vai saber, por exemplo, se o paciente tem mais chance de ser refratário ou não, que é o que a gente já conversou, durante o tratamento. Então, ainda tem muito mais coisa que a medicina ainda não entendeu, que a gente ainda está estudando. Vamos chegar lá, vai dar certo. Vamos, se Deus quiser. E enquanto a gente não cura, a gente busca o controle máximo possível das doenças. Doutora, tem um protocolo também que é muito utilizado, que é o CTD. Fala pra gente sobre esse protocolo. O CTD, ele é muito usado, principalmente no SUS, pela dificuldade, muitas vezes, de conseguir o bortezomib. O VTD é utilizado, foi um dos que a gente conversou, mas o CTD, ele é a ciclofosfamida, que é uma quimioterapia, a talidomida e a dexametasona. Assim, apesar do bortezomib estar aprovado no SUS, ainda não é tão fácil conseguir. Então, o que se tenta no SUS fazer? Procurar tratamentos que você acabe tratando o paciente, mas sem o bortezomib. Então, a gente tem o MPT, ou MDT, que geralmente é MPT que a gente usa, esse CTD, que a gente sempre usa o corticoide, que é a dexa, a ciclofosfamida e a talidomida. Então, acabam sendo protocolos bastante utilizados. Quando a gente consegue colocar o V, que é o bortezomib, junto, a gente sabe que a qualidade é melhor. A gente sabe que se usar, por exemplo, um VCD ou um VTD, colocando o Vzinho do bortezomib, melhor do que o CTD. E se você tiver a lenalidomida, que é o VRD, que a gente comentou, aí é um esquema que ele é melhor ainda. Então, nos pacientes mais jovens, a gente vai utilizar aquelas outras sopas de letrinha que não tem o M. Mas as outras, VRD, VTD, CTD, a gente pode utilizar tanto nos pacientes mais jovens como nos pacientes mais idosos. E ainda existem vários outros aqui que a gente nem está comentando, que também fazem parte. Então, nós temos, assim, anticorpos, nós temos outras classes de drogas, tem várias coisas ainda que
que estão aí no universo do mieloma e que depois a gente pode trazer para mais uma conversa nossa. Doutora, eu faço parte do Comitê de Pacientes da Abrale e lá a gente tem um lema que é paciente informado é paciente empoderado. Uma visão da doutora, uma visão como médico. Qual a importância do paciente nesse período do tratamento dele realmente ser ativo de buscar informações, de buscar o que está acontecendo com ele, de buscar entender quais são os protocolos que ele está sendo utilizado naquele tratamento, os termos. Na sua visão como médico, qual a importância dele ter esse empoderamento durante o tratamento? Nossa, eu acho que isso é absolutamente importante. É muito importante porque a pessoa que entende o que está sendo proposto, o que está acontecendo, é uma pessoa que eu acho que ela abraça mais tudo que precisa ser feito para que essa pessoa obtenha um resultado melhor, manejar melhor os efeitos colaterais que podem acontecer, que tenha um entendimento maior, por exemplo, dos períodos do tratamento, porque tem período que ele vai ser mais difícil, mas depois daquele período, em geral, você tem às vezes um período mais tranquilo. Então a pessoa meio que se prepara também para isso. A educação para os pacientes, a educação até para outros médicos, ela faz parte assim da nossa vivência. Eu já escutei algumas pessoas falando isso, mas o paciente vai ficar entendendo, ele vai ficar mais estressado, mais angustiado, mas nem sempre. A pessoa, quando ela compreende o que está acontecendo, ela se torna mais dona de todo o processo. Ela não é simplesmente guiada, entende? Ela pega a rédea nas mãos e é um processo em dupla. Então é uma carruagem. Então estamos lá, eu com a rédea, o paciente com a rédea, o familiar, para a gente guiar esse tratamento em busca de sucesso. E é muito importante que todo mundo esteja muito comprometido, sabe? Que o paciente seja acolhido, mas que ele também esteja comprometido, assim como a sua família. Então, eu acho que é essencial. E eu dou os parabéns para a Abrale, dou os parabéns para você, né? Que está constantemente conversando comigo aí, empoderado, trazendo toda essa sua história aí junto, porque eu acho que isso é algo que beneficia muito, ainda mais quem está mais no começo da jornada, né, que é como você falou, o diagnóstico, ele é uma bomba que cai, a pessoa, ela não entende o que está acontecendo. Eu acho importante, inclusive, o relacionamento com a família. Acho que muitas vezes o paciente não está em um momento tão bom de receber muita informação, mas a família precisa estar. Falo por mim, experiência própria. Muitas vezes eu não estava muito afim de receber informações, mas sempre tinha alguém da minha família para estar recebendo ali e estar caminhando junto. Isso é muito importante. Mas, doutora, por mim a gente ficava aqui boa parte do tempo conversando, o papo foi muito bom, principalmente muito esclarecedor. Eu acho que tem muitos pacientes que vão realmente se beneficiar sobre esclarecer os termos, os protocolos, falando especificamente de mieloma múltiplo. Já fica aqui o meu agradecimento da TV Abrale, da Abrale, pela doutora ter disponibilizado aqui o seu tempo para estar conversando com a gente. Olha, eu que agradeço, é um prazer imenso. Tem uma página também profissional no Instagram que eu explico algumas coisas, eu até fico à disposição, assim, se vocês quiserem sugerir temas, porque, por exemplo, isso que a gente fez aqui hoje é extremamente importante. São coisas que eu tenho certeza que as pessoas que vão estar escutando, as pessoas que vão estar nos assistindo, elas já vão conseguir entender muito mais as informações que elas vão receber. Isso então, mesmo. olha, minha página é o danieleleão.emato, tá? Daniele com 2 L's e E. Fico, mais uma vez, assim, extremamente honrada, extremamente feliz por ter recebido aí o convite de vocês. Espero que essa nossa conversa aí tenha realmente ajudado a esclarecer. E parabéns para você, parabéns para a Abrale, e eu acho que para todo mundo aqui que está procurando se informar, que está procurando aí fazer, né, parte dessa corrente do bem. Tenho certeza que foi e vai ser muito esclarecedor. Muito obrigado, doutora. Até mais. Obrigada, um abraço. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar e um grande abraço do macho velho aqui do Ceará.